virtual, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é a revisão geral, parte 5. Questão 1. O choque entre civilizações está substituindo a Guerra Fria como fenômeno central da política global. Samuel Huntington, 1994. A alternativa mais adequada ao texto corresponde às tensões entre a. Judeus da Federação Russa e muçulmanos da Chechênia pelo domínio da região autônoma judaica do Cáucaso. B. Bósnios e croatas muçulmanos que não aceitam se submeter aos eslovenos após a segregação da Iugoslávia. C. Jugoslavos e tchecos que travaram lutas sangrentas pela dissolução da Tchecoslováquia após a queda da União Soviética. D. Hutus e somálios, grupos étnicos religiosos que se enfrentam em guerra civil na Somália, causando milhares de mortos e refugiados. E é a maioria hindu e minoria muçulmana na Índia, país o qual também está em conflito com o Paquistão pela posse da Caxemira. A alternativa correta é a E. É a única alternativa que vai apresentar uma ideia de civilização. Apesar da gente combater bastante essa ideia de choque de civilização do Huntington, quando a gente está falando em choque de civilização, teria que ser duas civilizações opostas. E nessas alternativas aqui, você tem diferenças religiosas, diferenças nacionais, diferenças históricas, mas nenhuma diferença de civilização. Aqui a gente estaria falando da civilização islâmica, né, de um lado, e do outro lado a civilização indiana, hindu, de outro. Esse seria um conflito entre uma borda de civilizações. Então, apesar da gente poder combater essa ideia principal de choque de civilizações, a gente pode apontar, né, em unicamente uma das alternativas como sendo uma alternativa correta. Questão 2. Um dos problemas mais graves que enfrenta a Austrália é a insuficiência de transporte. Podemos citar como causas para isso, né? A grande extensão territorial do país e a falta de recursos para abrir estradas. B. A inexistência de um plano de transportes para o país. C. As dimensões do país que obrigam a construção de longas estradas. E quanto às ferrovias, cada estado construiu uma rede ferroviária sem preocupar-se em integrá-las, né? Então, você tem o problema aí de integração de ferrovias. D. Recursos do país são tantos que não se preocupam com o transporte terrestre. E nenhuma das alternativas anteriores. As dimensões do país que obrigam a construção de longas estradas. Lembrando que a Austrália, como a gente já tinha visto, ela tem um problema básico que ela é um país extenso, mas com a população distribuída de forma muito desigual, porque o interior do país apresenta problemas climáticos, né? É uma região com clima árido, então é difícil de você ter alguma ocupação. E as ferrovias não são conectadas, então você não consegue transportar de forma eficaz por meio terrestre. Então isso cria um problema para o transporte no Zambia e para o transporte na Austrália. Questão 3. A América do Norte é uma subdivisão do continente americano. Cite os países que integram essa parte do globo. Então, quais são os países que fazem parte da América do Norte? Então, ela vai estar localizada, para quem não lembra, no mapa da América, a gente vai chamar o continente americano. Ele pode ser subdividido em 3. América do Norte, América Central, né, que a gente chama de América Central e Caribe, e América do Sul. Na América do Norte, a gente tem 3 países que fazem parte. O México, os Estados Unidos e o Canadá. Só uma informação, quando a gente fala em América do Norte, a gente está falando da posição geográfica. Nesse ponto, o México faz parte. Se a gente estivesse falando em América Latina, aí o México estaria integrado com o restante do continente. E os Estados Unidos e o Canadá são integrados fora, né? São América anglo-saxã. Então, dependendo do critério, se está usando o critério de localização, o México faz parte da América do Norte. Se você estiver pensando no critério cultural e linguístico, o México ele é afastado dos Estados Unidos e do Canadá e vai compor a América Latina. Questão 4. Sobre os aspectos da população da América do Norte, aponte se são verdadeiros ou falsos. A. Todos os países da América do Norte têm como idioma oficial o inglês. B. Os Estados Unidos e o Canadá são países que apresentam elevados índices de DH, né, Índice de Desenvolvimento Humano. O México, por sua vez, possui padrões sociais compatíveis com os outros países da América Latina. C. Os Estados Unidos é o país mais populoso da América do Norte, seguido pelo México e Canadá, respectivamente. D. A maioria da população canadense é de origem europeia. Com constantes atentados terroristas, além da crise econômica enfrentada pelos estadunidenses, está havendo uma inversão no sentido dos fluxos migratórios entre México e os Estados Unidos, ou seja, os estadunidenses estão migrando para o México. Então, a primeira é falsa. O inglês é o idioma oficial do Canadá e dos Estados Unidos.
No entanto, o idioma oficial do México é espanhol. E a gente ainda pode adicionar que em algumas regiões do Canadá o idioma oficial é o francês, né? O Canadá tem áreas que são fluentes, né? Que tem como idioma principal o francês. B. Verdadeiro. Com elevados índices de desenvolvimento humano, os Estados Unidos tem 0,956. Essa é a medida que você vai fazer de DH, e o Canadá tem 0,966. Estão entre os países que apresentam os maiores padrões sociais do planeta. O México, com a média de DH de 0,854, que é mais ou menos o que o Brasil vai apresentar também, apresenta problemas socioeconômicos semelhantes aos outros países latino-americanos. Né? Uns mais, outros menos. No caso do Brasil e do México tem desenvolvimento econômico maior, mas você mantém os problemas sociais. C. Questão verdadeira. A população total de 314.658.780 habitantes, os Estados Unidos é o país mais populoso na América do Norte. O México é o segundo mais populoso, com 109.610.036 habitantes. E o Canadá possui 33.573.467 habitantes. Então é o menos populoso, inclusive por questões climáticas aí nesse sentido. B. É verdadeiro. A quase totalidade da população canadense é de origem europeia, sendo a maior parte de descendência britânica, que tem 40%, e francesa, 27%. Isso tem de se transformar porque você tem um grande fluxo migratório destinado para o Canadá também. E é falso. O sentido dos fluxos migratórios entre México e Estados Unidos não foi alterado, permanecendo no sentido México e Estados Unidos por conta do desenvolvimento econômico, pelos maiores indicadores sociais que os Estados Unidos apresenta e o México não. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!